Teleaula Natal. Olá pessoal, sou o professor Romerito Sóstenes, homem, moreno, 1,70 m. Tenho um sinal de acordo com a língua brasileira de sinais, que é a letra R do alfabeto de Libras, que é o dedo indicador e médio entrelaçados. Eu posiciono esse dedo ao lado da minha orelha direita e faço um movimento por baixo do meu queixo até a orelha esquerda, indo e voltando, sinalizando que eu uso barba. Na aula de hoje, pessoal, eu estarei dando continuidade ao nosso assunto sobre ginástica, certo? Nossa aula 4 sobre ginástica de condicionamento físico. E nesse slide está ilustrado o nome da Secretaria de Educação de Natal, certo? O nome da nossa disciplina, Educação Física, e a imagem da formação continuada em Educação Física. Lembrando a vocês que em todos os slides aqui da nossa aula, a imagem da formação continuada em Educação Física estará presente na parte superior direita de cada slide. Então, pessoal, na nossa aula de hoje eu vou seguir um roteiro. Vou dar continuidade às modalidades de ginástica de condicionamento físico, como, por exemplo, musculação, o treinamento funcional, o cross-training, certo? Em seguida, estarei apontando os benefícios para a saúde desses praticantes e, no final, teremos a atividade da semana. Então, pessoal, a primeira modalidade de ginástica de condicionamento físico da nossa aula de hoje é a musculação, certo? A musculação é um tipo de treino que visa trabalhar a força, popularmente conhecido como musculação. No entanto, o nome desse tipo de ginástica é o que a gente chama de treinamento resistido, porque quem pratica esse exercício geralmente vai ter que deslocar um peso e vai ter que vencer a resistência desse peso. Nesse slide está descrito aí, está ilustrado por duas imagens. A primeira imagem à esquerda é de um homem que tem uma barra de ferro por cima dos seus ombros, com peso, e ele executa um movimento de agachamento, que é um movimento tradicional na musculação e que visa a trabalhar a musculatura dos membros inferiores. Ao lado dessa imagem, à direita, uma moça sentada, certo? Onde ela segura um halter, certo? Na sua mão direita, e ela executa um movimento de flexão do seu cotovelo, para trabalhar a musculatura de braço. O que isso quer dizer? Essas imagens remetem, pessoal, que na musculação são exercícios a qual as pessoas estarão levantando peso, certo? E que trabalha determinadas capacidades físicas no seu contexto geral. No entanto, uma capacidade física em si é aquela que é mais predominante nesses exercícios, que é a capacidade física de força. Sabendo desses primeiros detalhes sobre a musculação, é importante destacar o nosso ambiente de treino. Qual local o indivíduo vai estar praticando a musculação? Geralmente é em uma academia, certo? Nesse slide está sendo ilustrado do lado direito uma imagem de uma academia, certo? Onde nessa academia contém maquinários, contém bancos, contém espelhos afixados na parede, assim como ventiladores, certo? Alguns equipamentos de treino, como halteres, barras, certo? Os dumbbells e por aí vai. É importante destacar, pessoal, que esse ambiente de treino tem que ser um ambiente limpo, para o praticante se sentir em um canto seguro, certo? A equipe de professores tem que ser uma equipe capacitada, ou seja, o professor ele tem que ter um diploma em educação física, para poder estar atuando nessa área. Acima de tudo também, os equipamentos têm que ser equipamentos de ótima qualidade, devido a uma rotatividade muito grande de pessoas praticando a musculação, ou seja, praticando esses exercícios. É importante que esse maquinário tenha uma manutenção periódica para que possa se evitar acidentes, certo? Daí, é ilustrado nesse slide, pessoal, alguns dos principais exercícios, são dois exercícios, a qual, do lado esquerdo do nosso slide, tem um exercício que está trabalhando a musculatura inferior, certo? E do lado direito tem uma imagem que trabalha a musculatura superior. É importante enfatizar que as duas imagens têm movimento, certo? São imagens que têm movimento e que nessas imagens são enfatizadas a musculatura a qual esse exercício está sendo trabalhado. Qual musculatura está sendo trabalhada, certo? Na primeira imagem, à esquerda, é um exemplo do agachamento livre. Uma moça que tem uma barra por cima dos seus ombros, essa barra contém peso, e ela executa o movimento de descer e subir. É o chamado agachamento livre, certo? Esse exercício se trabalha com a musculatura inferior de coxa, tanto a parte anterior, que é a parte da frente, como a parte posterior, que é a parte de trás da coxa, certo? Assim trabalha também glúteos e panturrilha, além de trabalhar alguns músculos superiores de coxa, certo? Do lado direito, a imagem
apresentada é uma imagem do exercício chamado puxador frente. O puxador frente, pessoal, é um exemplo de um exercício em uma máquina, onde a pessoa senta em um assento, certo? E mais acima da sua cabeça existe uma barra, onde a pessoa segura essa barra com as mãos afastadas mais que a largura do seu ombro. Nessa barra ela é fixada a um cabo de aço que é ligado ao peso. O praticante executa o movimento de puxada, puxa essa barra em direção à parte superior do seu peito, fazendo com que seus braços fiquem flexionados. Em seguida, estende novamente. Esse é um exemplo que está trabalhando a musculatura superior, está enfatizando aí os músculos de costas e músculo também de braço. Passada a musculação, um outro exemplo de ginástica de condicionamento físico é o treinamento funcional. Vale lembrar, pessoal, que o treinamento funcional visa estabelecer que o corpo execute movimentos mais hábeis, ou seja, que o corpo possa executar seus movimentos naturais com a melhor competência, certo? Nesse slide está ilustrado por duas imagens de exercícios que são presentes no treinamento funcional. O primeiro deles, à esquerda, uma moça executa um exercício de avanço, onde ela parte de uma posição inicial em pé e avança com a sua perna direita à frente, descendo. Em seguida, ela sobe novamente e retorna à sua posição inicial, depois repetindo esse mesmo movimento com a perna contrária. Ao lado dessa imagem, à direita, uma outra moça executando um outro exercício, saltitando para a direita e para a esquerda, alternando suas pernas. O que isso quer dizer? Que os exercícios de treinamento funcional em si levam a um mesmo caminho, ou seja, a melhora da aptidão física geral. Quando a gente fala em aptidão física geral, a gente está falando do aperfeiçoamento da aptidão física relacionada à saúde e da aptidão física relacionada ao desempenho, ou seja, o aperfeiçoamento das nossas capacidades físicas. O ambiente de treino para o treinamento funcional vai depender. Ele pode ser praticado tanto ao ar livre como em um espaço, por exemplo, a academia. No entanto, é importante destacar que o local tem que ser um local seguro e adequado, certo? Professores capacitados, certo? E que façam com que esse treino seja um treino bem orientado, certo? Na imagem que está ilustrado no nosso slide, à direita, uma moça, ela está em um ambiente que é um ambiente de praia, ela está apoiada com as suas mãos ao chão e está executando uma série de movimentos com suas pernas, alternando direita e esquerda, a flexão do seu joelho, sob a orientação de um professor. Ou seja, esse é um espaço ao qual pode estar ocorrendo um treinamento, um exemplo de sessão de treino, de treinamento funcional. Daí eu trago para vocês, nesse slide, alguns dos principais exercícios, como, por exemplo, à direita, o salto em caixote, onde está sendo ilustrado a imagem de um homem em frente a um caixote de mais ou menos 60 centímetros de altura. A altura desse caixote vai depender da classificação de cada praticante, certo? Quanto mais avançado o praticante, maior será a altura desse caixote, onde esse homem ele salta até a parte de cima do caixote e depois desce novamente, repetindo esse movimento, certo? Esse trabalho aí, esse exercício vai trabalhar bastante com a parte inferior dos músculos. Já a imagem do lado direito tem um exemplo de um outro exercício que é chamado corda naval. A corda naval, pessoal, é uma corda grande e bem pesada, certo? Onde um homem em um espaço de academia, ele segura em suas mãos, em cada uma das suas mãos, uma ponta dessa corda e executa vários movimentos ondulatórios durante um determinado tempo. Esse tipo de exercício aí já está trabalhando com a musculatura superior, certo? Que são exercícios que estão presentes no treinamento funcional. Após a musculação e o treinamento funcional, a outra modalidade é o cross-training, certo? O cross-training, pessoal, é um tipo de modalidade de ginástica de condicionamento físico que, em sua essência, tem movimentos que são ligados ao atletismo, certo? A ginástica calistênica e o levantamento de peso olímpico. Muito cuidado, muitas pessoas chamam esse cross-training hoje em dia por crossfit, é o conhecido crossfit. Mas o crossfit, pessoal, é uma marca patenteada de uma consultoria esportiva, ou seja, o nome da modalidade não é o crossfit, o nome da modalidade é cross-training, certo? Nesse slide, está sendo demonstrado aí também por duas imagens, certo? Onde a imagem à esquerda remete a um exercício chamado de apoio ou push-up, certo? Que é o nome de um exercício específico do cross-training.
onde uma moça ela executa esse apoio com suas mãos no chão, flexionando seus cotovelos. Seu corpo está estendido, certo? Ao lado tem uma outra imagem, certo? Onde uma outra moça segura uma barra de ferro com pesos olímpicos. Essa barra de ferro está na parte anterior, ou seja, dos seus ombros, na parte da frente. Ela segura com as duas mãos essa barra e ela executa um movimento para cima, certo? Com auxílio das pernas também. Ambos esses exercícios, pessoal, são exercícios que estão presentes no cross-training, certo? E visa também o desenvolvimento da aptidão física em geral. É importante ressaltar que o cross-training tem algumas estratégias diferenciadas das outras modalidades, o que leva ao praticante a obter esses resultados de uma forma mais rápida, devido à intensidade e às estratégias aplicadas nesses tipos de treino. O ambiente de treino. É importante ressaltar que, pelo fato do cross-training ter sua origem nos Estados Unidos, muitas nomenclaturas utilizadas em um treino de cross-training são em nomenclaturas da língua inglesa, certo? Então é importante, como por exemplo, o cross-training ele pode ser praticado ao ar livre, mas é comum também ser praticado em um box. O box é o local onde se é praticado o cross-training, certo? Tem que ser um local de treino adequado, tem que ser um local de treino seguro e com professores capacitados que saibam lidar com esse tipo de treinamento. A imagem ilustrada no nosso slide, do lado direito, tem um exemplo de um box, certo? Onde esse box, no seu chão, é demarcado várias áreas, onde o praticante vai executar determinados exercícios do cross-training, certo? O tipo de exercício também é específico de acordo com o seu praticante, com a classificação, se ele é iniciante ou avançado, certo? E geralmente o treino é chamado de WOD, ou seja, Workout Today, que é o treino do dia, certo? É o termo utilizado no cross-training. Nessa imagem é possível ilustrar que existem equipamentos que são utilizados durante o treino, certo? Dentre outras partes que também podem ser utilizadas, como algumas barras a quais os praticantes praticam alguns exercícios específicos do cross-training. Daí, trago para vocês o exemplo de dois exemplos de exercícios que é trabalhado na parte do cross-training, certo? O primeiro deles é o que a gente chama de dumbbell squat, certo? Os dumbbells, pessoal, são esses instrumentos a qual a moça está segurando na imagem à esquerda. Ela segura os dumbbells com seus braços flexionados e esses dumbbells posicionados próximo ao ombro e executa um movimento de agachamento. Sobe e desce segurando esses dumbbells, certo? Do lado direito do slide tem um exemplo de um outro exercício que é chamado split jack, certo? Que é o exercício a qual o atleta ela segura a barra na parte da frente do seu corpo, na altura do seu ombro, e executa um levantamento olímpico. Nessa barra existem pesos olímpicos e ela executa um movimento olímpico para cima, subindo e descendo, também com o auxílio das pernas. Após a exemplificação dessas três modalidades, musculação, treinamento funcional e cross-training, nesse slide eu estarei apresentando a vocês os principais benefícios para a saúde desses praticantes, certo? Onde está sendo ilustrado um elemento gráfico contendo 5 balões, certo? Onde o balão central está escrito o nome musculação, treinamento funcional e cross-training. E desse balão sai 4 setas. Uma seta para cima, uma seta para baixo, uma seta para a direita e uma seta para a esquerda, apontando os principais benefícios para a saúde desses praticantes, sendo eles a melhora da aptidão física, certo? A melhora do condicionamento físico, ou seja, das capacidades físicas, promover o bem-estar, diminuir o estresse e a ansiedade, certo? E assim como as demais modalidades, o controle do peso corporal, o que é fundamental para uma boa saúde do praticante. Ok, pessoal? Vamos agora, chegado ao final da nossa segunda semana de aula, certo? De Educação Física. Seu professor ou professora de Educação Física da escola irá elaborar uma atividade com base em nossas aulas, na qual, para que vocês possam fixar, né, melhor o conteúdo assistido. Um grande abraço e um bom final de semana para todos.